Oi, gente querida. Então, no vídeo passado a gente discutiu a importância de uma educação para a equidade de gênero, ou seja, uma educação que promova a igualdade entre meninos e meninas. Todas as vezes que eu falo sobre educação antissexista, educação para equidade de gênero, eu ouço as pessoas me dizerem assim: olha, eu acho super importante esse tema sobre o qual você está falando. Mas se eu for trabalhar esse tema, eu vou perder um tempo precioso que eu preciso dedicar ao conteúdo que eu devo ensinar para os meus alunos. E essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, de fato, nós como professores temos como primeira função, primeira atribuição, garantir que todos os estudantes que são confiados a nós aprendam os conteúdos, né, que a gente precisa ensinar. Agora também é preciso lembrar o seguinte: segundo os nossos marcos legais, como a Constituição Federal, a LDB, os currículos que nós temos de cada estado, de cada unidade da federação, bem como a própria BNCC, a gente precisa lembrar que o que está sinalizado em todos esses documentos, nesse conjunto de dispositivos legais, além disso, nos nossos marcos teóricos, é que a gente deve visar a formação integral do indivíduo. Isso significa que a gente não pode trabalhar apenas os conteúdos sem nos preocupar em que esses conteúdos se comprometam em que os estudantes aprendam também sobre democracia, cidadania, ética e valores republicanos. A gente sabe que em casa a criança vai assimilar os valores familiares, é muito importante. Mas um dos papéis da escola é garantir que, estando na escola, meninos e meninas conheçam quais são os marcos civilizatórios que nós acumulamos como humanidade. Ou seja, eu preciso trabalhar os conteúdos com os meus alunos, mas eu preciso trabalhar esses conteúdos de maneira tal que eu traga também esses conhecimentos. Quem discute sobre isso com muita propriedade é o grande mestre Paulo Freire. Ele fala no livro Pedagogia do Oprimido sobre a educação bancária. O que seria a educação bancária? Essa educação em que há uma preocupação restrita com a transmissão dos conhecimentos. O professor deposita os conteúdos para o aluno e o aluno, por sua vez, deposita esses conteúdos numa prova para evidenciar que adquiriu esses conhecimentos. Para Paulo Freire, essa perspectiva empobrece o processo pedagógico porque o estudante sai da condição de sujeito e se torna objeto. É como se ele fosse uma gaveta vazia onde eu vou depositar conteúdos. Quando a gente fala de uma educação integral que se preocupe em levar para a sala de aula discussões sobre, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando em superar essa educação bancária. A gente não está falando em abandonar os conteúdos. A gente está falando em abordar esses conteúdos de forma qualificada, aprofundada, trazendo sentido, significado para esses conteúdos. Então, promover uma educação que se dê em e para os direitos humanos, com foco na promoção da equidade entre meninos e meninas, nunca, jamais, em tempo algum, pode ser considerado fazer um trabalho com menos preocupação com a questão das aprendizagens. Pelo contrário, significa compreender que a aprendizagem não é um processo neutro, ela é atravessada por questões relacionadas a gênero, raça, poder, identidade. Quem traz isso para a gente são as teorias críticas do currículo. Então, se comprometer a promover uma educação para a igualdade significa também se comprometer em garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral. Isso porque nós temos estudos que evidenciam, por exemplo, que uma menina, aos 7 anos de idade, a gente tem uma psicóloga, Belotti,
que diz pra gente que em função da operação dessas tecnologias de gênero na cultura, esses modos simbólicos que educam as meninas para serem subalternizadas, uma menina aos 7 anos de idade já está convencida de que é inferior ao menino. Então, parte das dificuldades de aprendizagem ou da não aprendizagem das meninas ou de uma criança negra podem estar associados ao fato de que essa criança foi colocada dentro de uma cultura onde ela é vista com baixas expectativas. Infelizmente, em função das tecnologias de gênero, as meninas são vistas como menos capazes de aprender do que os meninos. Aprender tecnologia, aprender matemática. Então, quando a gente fala de promover uma educação antissexista, a gente está falando em apurar o nosso olhar para as questões pedagógicas e, mais do que isso, né, em trazer para a sala de aula, para o processo pedagógico, aquilo que já está dentro da cultura como parte da vida dos estudantes. Quando a gente vai trabalhar um determinado conteúdo, a gente não trabalha esse conteúdo suspenso no ar. E aí eu preciso trazer o grande mestre Demerval Saviani para fazer esse diálogo conosco. Ele elaborou a pedagogia histórico-crítica. E segundo a pedagogia histórico-crítica, para eu ensinar um conteúdo com qualidade, eu preciso partir das práticas sociais dos estudantes. Então, se eu estou em um país, dentro de uma cultura, numa comunidade, num território, onde há grande incidência de violência contra a mulher e de violação de direitos de meninas, a partir do momento que eu trago esse conteúdo, esse tema, esse assunto, esses acontecimentos como parte das práticas sociais, para dialogar com o conteúdo que eu vou trabalhar, esse conteúdo ganha muito mais significado. E aí a gente, de fato, vai fazer aquilo que está assinalado lá na Constituição e na LDB, que é ter foco na educação que se dê numa perspectiva integral, cidadã e democrática. Porque é tão importante quanto aprender, por exemplo, os conteúdos de língua portuguesa, matemática, geografia e história, é aprender a ser cidadão, é aprender a olhar para a cultura numa perspectiva crítica de maneira tal que eu possa compreender como que um determinado filme, uma determinada música, uma determinada história, uma determinada piada reforça determinados estereótipos de gênero, de maneira tal que eu consiga colaborar para a mudança dessa cultura. Então, quando a gente fala de promover uma educação antissexista, a gente não está falando de abandonar o conteúdo. A gente, em diálogo com Paulo Freire, em diálogo com Demerval Saviani, em diálogo com Bell Hooks, a gente está falando de uma educação como prática da liberdade. Uma educação que me traga esses conteúdos robustos do ponto de vista acadêmico, do conhecimento formal, de eu como sujeito em processo de aprendizagem e desenvolvimento, poder acessar aquilo que a humanidade acumulou e que está organizado, né, como ciência e, no caso da escola, como componentes curriculares, mas aprender esses conteúdos linkando, relacionando, conectando esses conteúdos com a minha realidade, com a minha prática e com a minha vivência. E assim eu terei condições, sim, de aprender esses conteúdos e me tornar uma pessoa mais crítica, uma pessoa que respeita a democracia, os nossos marcos civilizatórios e os nossos valores plurais. Quando a gente fala sobre isso assim de maneira ampla, fica uma sensação de que, ok, Gina, você disse que eu preciso trabalhar os conteúdos formais, mas além disso, trazer para a abordagem desses conteúdos formais uma perspectiva de uma educação antissexista. Como é que eu faço isso? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai trazer alguns conceitos das teorias críticas do currículo que podem nos ajudar a compreender melhor como é que a gente promove uma educação profundamente comprometida com a aprendizagem dos saberes formais, mas que não negligencia a formação integral e crítica desses sujeitos que estão na escola.
A gente conversa sobre isso no próximo vídeo. Eu aguardo vocês.